Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito complicado que é a preocupação. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Mateus, Jesus nos diz isso, a partir do versículo 25, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, ou seja, não devemos estar preocupados com coisa alguma. E ali ele dá um exemplo de que Deus, ele veste todos os lírios e não há nada nem ninguém que se possa estar mais bem vestido do que um lírio no campo. Também ele fala sobre os pássaros, que nenhum deles plantam, mas que a nenhum deles falta alimento. Então, que dessa mesma forma, como eles não se preocupam, eles simplesmente usufruem, nós também deveríamos fazer. Nós não deveríamos nos preocupar com absolutamente nada, mas nós deveríamos simplesmente esperar o que Deus tem feito. E Jesus, ele é nosso mestre em todos os sentidos. Por isso, ele fala sobre saúde, sobre honra, sobre obediência, e ele vai falar sobre a preocupação. E deixa para nós esse texto, que é um texto que quando a gente lê, a gente acha ele bonito, mas que quando a gente vai aplicar ele na prática, ele parece que ele é impossível. Mas por que ele é impossível? Por que esse tema é tão complicado, né? Porque nós só preocupamos com as coisas que estão fora do nosso controle. Tudo que a gente tem para resolver amanhã, mas que a gente tem a habilidade, tem a capacidade, tem o poder para resolver, nós não nos preocupamos. Nós esperamos que chegue o amanhã e assim a gente resolve o que precisa ser resolvido. Mas tudo que vai além dessa nossa capacidade, então aquilo ali já se torna uma preocupação. Se é alguma coisa que nos preocupa, mas que ainda há uma possibilidade de se resolver, a gente tem uma preocupação, mas no fundo tem uma esperança. Mas tem coisas que a gente se preocupa e não temos nada na nossa mão que possa resolver a situação. Então aí a gente começa a misturar preocupação e ansiedade e aquilo ali vai nos tirando saúde, aquilo vai nos tirando paz, aquilo vai nos tirar toda a tranquilidade na nossa vida e vai gerando em nós cada vez mais frustração, cada vez mais decepção. E o Senhor, ele está nos ensinando justamente isso. Agora, o que ele nos ensina é o seguinte, ele diz que nós precisamos ver que os pássaros comem, que os lírios se vestem. Mas para a gente entender, a gente precisa de ter um nível de fé e de maturidade muito grande. E não existe fé, não existe maturidade sem o conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecer a Deus, sem entender qual é o plano e o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Nem todos terão as mesmas coisas, nem todos farão as mesmas coisas. Nós não podemos nos nivelar um pelo outro, mas nós precisamos olhar para o que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que Deus, ele escreveu cada um dos nossos dias antes que nenhum deles existisse. Então a gente tem que caminhar nesse sentido. E ele conhece tudo. E ele atua de forma sobrenatural. Nesse mesmo texto, vai nos falar, no versículo 33, que nós devemos buscar a Deus e a sua justiça. E as outras coisas são acrescentadas. Essa passagem desse livro de Mateus, esse versículo que eu falei agora, ele vai mostrar exatamente como que nós conseguimos viver sem preocupação, ou como nós conseguimos viver sem ansiedade, ou pelo menos como a gente consegue administrar a preocupação e a ansiedade, porque os nossos olhos estão focados em Cristo. Ontem eu estava fazendo uma visita e na casa da pessoa com quem eu fui, eu falei exatamente isso. A questão da nossa ansiedade e preocupação é porque nós limitamos o poder de Deus à nossa razão. Se nós temos que pagar uma conta amanhã e não temos nenhum dinheiro na conta, então a gente crê que Deus pode fazer, crê que eu tenho que ver o dinheiro na conta, para que Deus vai fazer. Não que Deus vai fazer sem o dinheiro estar na conta. Se nós vemos que temos uma pessoa que está com um diagnóstico negativo, e eu estou passando por uma fase dessa, de uma pessoa muito amada que está com diagnóstico negativo, nós entendemos que se o médico falar que a pessoa vai morrer, nós acreditamos que ela vai morrer. Se ele disser que ela está boa e não vai morrer, a gente acredita que não vai morrer. Mas cadê a nossa fé para acreditar que, independente da palavra do médico, a palavra de Deus, ela se sobrepõe. A palavra de Deus, ela vai por cima. Por isso que ele fala que nós não devemos nos preocupar e nem ficar ansiosos. Por quê? Porque a palavra dele está por cima, o poder dele está acima. E nós não usufruímos de tudo que ele tem porque nós não colocamos a palavra dele por cima das coisas. Jesus nos diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos aos montes que se lancem, precipitem ao mar e eles iriam.
E, no entanto, nós não temos quem somos nós para poder dizer uma pedrinha, pula daqui para ali, porque nossa fé é minúscula. E quanto menos conhecemos a palavra de Deus, menos nós conhecemos o poder de Deus, menos nós conhecemos e vivemos tudo que Deus tem para nós. E eu gostaria de deixar essa mensagem para você hoje. Busca olhar para Deus, direto para Deus, conhecer a Deus, entender quem é Deus, o poder de Deus, a autoridade dele e o que ele pode fazer. E a partir daí, com os olhos focados nele, apenas nele, os problemas podem ser grandes, mas você consegue força e resistência para passar por todos eles. Porque os seus olhos não ficam mais no problema, mas fica em quem tem a solução para todos eles. Amém? Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.